Boa noite, então, pessoal. Vamos dar sequência à nossa cadeira, à nossa matéria de fabricação 1. E aí, como eu falei, hoje a gente vai trabalhar com as nossas operações básicas de torneamento. A ideia é hoje até e antes do rosqueamento. E aí trabalhar o rosqueamento só segunda-feira. Aí ver fluido de corte. Depois de terminar fluido de corte, a gente vai ver como é que faz aquela seleção com os manípulos lá de velocidade, de RPM lá no caso, né? Questão do avanço, vocês viram um pouco em um daqueles vídeos que eu mandei, já deu para ter uma ideia, tanto do carro longitudinal quanto do carro transversal. Hoje está um pouco melhor aqui, tô um pouco melhor situado aqui, pelo menos não estou naquele hotel, só que mesmo assim eu estou em cima da cama aqui, pessoal. Aqui, não sei se vocês podem ver. Então eu vou interromper o vídeo aqui só para que eu vou me mexer muito. Então, antes de começar, não sei se todo mundo viu, escutou a pergunta aí, o que vocês acharam da lista, pessoal, desse modelo de marcar? É legal para a prova? Vocês Não, acham eu gostei bastante, professor. Muito que bom. é mais rápido, né? Mais eficaz, o bagulho fica mais Sim. fácil, na verdade, de fazer. E como eu disse, vocês podem fazer junto também, pessoal. Não digo assim, vocês vão colocar a mesma resposta, mas talvez, trocar uma ideia. E quando é que Trazer. esses listas de exercício aí que o senhor foi dando aí ultimamente, é para entregar quando agora? Agora é segunda-feira ou Me hoje? entrega segunda-feira. Segunda, terça-feira. Até no máximo até terça, né? Antes da prova. É? Isso A mesmo. prova é quarta-feira. É quarta-feira. Tá. Quarta-feira, como eu falei, a ideia é a gente, segunda-feira, ver o rosqueamento, né? Que é uma das operações mais básicas. Depois, a gente vai ver fluido de corte. E aí deu. A gente vê um pouco sobre os manípulos lá do cabeçote fixo. Sim, E sim. aí a gente vai tirar umas dúvidas para a prova. E vamos fazer a prova na quarta-feira já. Dependendo da prova, acho que eu não elaborei ainda, mas eu vou dar para vocês. Aí vocês me entreguem no outro dia, né? Porque a lista mesmo foi super extensa. Mas a prova não vai ser tão extensa assim, com 20 e poucos exercícios. Mas a prova vai ser no período de aula, né? Vai ser no período de aula. Eu vou dar ali para vocês. Dependendo, se eu achar que tiver muito difícil, aí eu deixo até vocês me entregar no outro dia. Vamos ver como é que eu vou colocar ali. Porque aqueles exercícios de cálculo, eles não são difíceis, cara. Eles são mais trabalhosos. Então, às vezes, tu perde tempo fazendo conta ali, que tu sabe que tá certo, mas mesmo assim tu tem que fazer a conta, né? Então, se torna mais trabalhoso do que difícil. Bom, pessoal, vamos dar sequência que a gente tem que andar no conteúdo aí. Aqui eu vou falar para vocês. Nas operações básicas lá, né, pessoal, a gente tem que aprender como que a gente vai fixar a nossa ferramenta. Assim como a rigidez da ferramenta, né, o seu correto posicionamento, vamos dizer assim, com relação à peça, influencia diretamente na vida útil dessa ferramenta, no tempo que ela vai exercer sua função, né? Tempo que ela vai cortar adequadamente, por exemplo. E, portanto, isso também acarreta diretamente em termos de produtividade, né? Se a gente tem uma vida útil mais prolongada, né? Nesse mesmo sentido, a gente vai ter uma produtividade associada que também corresponde a esse tempo de vida útil. Basicamente, pessoal, existem duas maneiras, né, que a gente pode utilizar para fixar uma ferramenta no torno, né? Ou melhor, ali na torre, que vai em cima do carro transversal. A primeira maneira, pessoal, é a gente colocando a ferramenta diretamente na torre. Aqui onde está, aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é a torre. Ou seja, né, direto nesse porta-ferramenta aqui. Aqui, deixa eu pegar o mouse aqui.
vocês podem vir e colocar a ferramenta diretamente aqui, ó, pegar essa ferramenta aqui e colocar diretamente fixado nesses parafusos aqui. E a segunda, a gente vai utilizar aqui, ó, esse suporte, onde a ferramenta é só essa partezinha dourada aqui, ó. Então, nesse segundo caso aqui, a gente vai fixar a ferramenta no suporte, e quem vai fixado na torre é o suporte, e não a ferramenta. Nesse outro caso aqui, onde a gente tem essa espécie de ferramenta que é de aço rápido, a gente tem que ela vai diretamente na torre, a gente coloca aqui, ó, nesse espaço e aperta esses parafusos aqui. Bom, então, uma coisa muito importante, né, no processo de torneamento é que essa ferramenta, pessoal, ela deve ser fixada de tal forma que a ponta da ferramenta esteja na mesma altura do centro da peça. Isso se chama centrar, né? A gente tem que centrar a ferramenta. Ou seja, né, a gente pode fazer isso utilizando a ponta e a contraponta. A ponta que vai lá pode ir lá no cabeçote fixo e a contraponta que vai no cabeçote móvel. Né? Então, muitas vezes, pessoal, a gente consegue isso fazendo lá uma... Não sei se eu clico no outro slide. Aqui. Bom, muitas vezes a gente consegue isso, pessoal, utilizando uma espécie de calço, né? Que vai embaixo da ferramenta. Ó. Quando a gente coloca a ferramenta lá, ela tem que coincidir diretamente com o centro da peça. Só que o centro da peça, ele também tem que coincidir com a ponta e a contraponta. Então, o que a gente faz, né? A gente vai lá, coloca a ponta e a contraponta no torno. A gente vê se as duas estão na mesma altura, se as duas pontas se tocam. Beleza. A gente vai lá e tira a ponta, aquele cone que vai fixado no cabeçote fixo lá. Então, a gente coloca a peça ali. Beleza. Aí a gente pega, aperta as castanhas, fixa a peça. Aí esse centro da peça, ele tem que coincidir aqui, ó. Aqui não tem nenhuma ilustração, mas ele tem que coincidir com a pontinha da contraponta, né? No caso, a contraponta, a ponta dela ela tem que ficar bem no centro da peça. Então, a gente pode pegar e centrar a nossa ferramenta a partir da contraponta, que nem está aqui nesse desenhozinho pequenininho, ó. A nossa ferramenta, a ponta dela, ela tem que estar bem na ponta da contraponta. Né? Então, fazendo isso, a gente garante que a ferramenta está bem centrada, olha, como está aqui, ó. Ou aqui. Esses dois jeitos aqui são errados, pessoal, olha. Vocês estão vendo? Se vocês realizarem o processo de usinagem dessa forma aqui, vocês vão ter esse material aqui que está em azul sobrando depois do processo. E aqui também, ó. Vai ficar um conezinho. Olha aqui nesse outro desenho, ó. Aqui é errado também, ó. A peça ela tem que passar no centro, a ponta dela tem que passar no centro da ferramenta. A ponta da ferramenta tem que passar no centro da peça. E como eu falei, né, a gente consegue isso às vezes. Vocês vão ver lá na oficina, por exemplo, perto do torno, sempre tem umas chapinhas fininhas que a gente coloca embaixo da ferramenta, assim, ó, e dá uma levantadinha nela. Porque se não tiver essa chapinha aqui, esse calço, essa ponta não ia coincidir com o centro da peça, né? Então a gente vai lá, coloca uns calcinhos, uma chapinha de aço, e deu. Aperta bem esse parafuso aqui. Às vezes é até bom, porque né, dependendo, no caso, não vai agredir tanto nossa peça. Se essa chapinha for mais macia, a gente pode botar aqui para ela ser um elemento de sacrifício, né? O parafuso ir diretamente em contato com essa chapa, em vez de ir diretamente em contato na ferramenta. A gente vem aqui e dá um aperto bem forte, como eu falei para vocês. Aperta um parafuso um pouquinho, outro mais um pouquinho, outro mais um pouquinho, e assim por diante. Né? Não aperta todo um de vez, assim, porque senão vocês vão desalinhar isso aqui, não vai ficar correto. Outra coisa que é bem importante, pessoal, é vocês... essa dimensão aqui, ó, que é a dimensão B,
que é o quanto da ferramenta fica sobressalente do porta-ferramenta, essa distância ela tem que ser minimizada, pessoal. Por quê? Porque se essa distância B aqui, ó, ela for muito grande, vocês podem fletar a ferramenta de vocês. Ou seja, quando vocês tocarem com a ferramenta lá na peça, isso pode flexionar a ferramenta. E isso é extremamente agressivo para o processo de usinagem, processo de torneamento. Por quê? Isso pode até gerar um acabamento lá bem rugoso, um acabamento feio, deteriorar a ferramenta de vocês de uma maneira bem agressiva. E, né, ter um balanço aqui que a gente chama ter um balanço muito alto aqui, muito elevado, esse comprimento, ele não é bom para o processo. Então, eu até anotei, né, que, se não me engano, lá na apostila de vocês tem uma regrinha de quanto que tem que ser essa distância aqui. Até não lembro quanto que é. Mas também, né, pessoal, a gente precisa garantir uma correta fixação da peça e não só da ferramenta. Porque não adianta a gente ter a ferramenta lá bem fixada se a peça ela não está fixada corretamente lá no nosso cabeçote fixo ou lá na nossa placa, né, a nossa placa de castanhas. Nesse caso aqui é uma placa de 3 castanhas que a gente tem. Então, né, a peça, né, ela deve ser fixada de tal forma que o maior diâmetro da peça ele seja colocado nas castanhas das placas. Isso faz com que a peça resista mais facilmente ao torque que é imposto, né? Imagina, se ela tem uma base que é bem fixada, que é mais robusta, aqui nesse caso, ó, a gente pode chegar e meter a ferramenta que não vai ser bem assim para te fletar essa peça, para te flexionar ela. Aqui já é mais fácil, ó, porque a parte menos resistente, digamos assim, é a que está fixada. Então a gente tem que evitar esse tipo de fixação aqui, pessoal. Aqui, ó, também quando está muito para frente, ó, isso aqui diminui a rigidez do sistema. O que isso significa? Que fica mais fácil flexionar, ou seja, fica mais fácil fletar essa peça. Como eu disse, isso é extremamente deletério para o processo. Ainda assim, né, é necessário, pessoal, que a gente posicione a peça o mais próximo das castanhas. E para isso aí também tem uma regrinha, né, que, se eu não me engano, esse comprimento aqui, ó, ele não deve ultrapassar 3 vezes o diâmetro da peça. Esse comprimento aqui que está em balanço da peça, ó, ele não deve ser maior do que 3 vezes esse diâmetro aqui. Isso a gente vai garantir que a nossa peça não vai fletar, que ela não vai flexionar. Ou seja, né, a gente vai ter um processo de usinagem em que tanto a peça como a ferramenta são rígidos, se a gente seguir isso que a gente falou, de posicionar corretamente a ferramenta e a peça. Então, pessoal, depois de falar um pouco da fixação da peça e da ferramenta, da fixação mais adequada, né? E como eu tinha falado para vocês também, assim, a gente está falando de uma peça que é relativamente curta, né? Quando a gente tem peças longas, a gente vai ter que utilizar a contraponta, talvez a gente tenha que utilizar as lunetas, tudo depende do tamanho da peça que a gente está usinando, torneando no caso. Mas o mais comum é a gente fazer assim, ó, dessa forma aqui. Que geralmente a gente não usina eixos muito longos, peças muito compridas. Não é tão comum, não faz parte muito do cotidiano. Então, né, a ideia agora é a gente abordar um pouco de cada processo de usinagem, pelo menos dos principais. Lá na apostila ele colocava uns 4 ou 5 processos, que eram os principais processos. Só que ele na apostila, não sei se vocês perceberam bem para o final, ele só coloca as imagens. Então, pelo que eu entendi, a ideia ali é dar
um apanhado geral de como que a gente faria esse processo de usinagem, esses processos, né? Por exemplo, como é que eu chego com a ferramenta lá, o que que eu tenho que fazer, como é que eu vou determinar o comprimento que eu tenho que usinar, como é que eu vou marcar isso. Então, aqui eu trouxe mais ou menos um passo a passo de como a gente tem que fazer. Deixa eu ver se eu tô... Então, a minha ideia é falar um pouco sobre os principais processos que tem ali no fim da apostila. Então, pessoal, existem muitas formas, né, da gente fazer um torneamento cilíndrico externo. Por exemplo, né, como a gente viu, a gente pode fazer esse tipo de processo de usinagem de tal forma que a peça, né, ela fique fixada entre as pontas que eu falei para vocês, que a ponta e a contraponta, né, aquele que a gente utiliza, a placa de arraste. Mas a forma mais comum, né, quando a gente faz esse tipo de processo de usinagem, é utilizando as castanhas. Aquela que a gente prende lá, a placa de 3 castanhas ou a placa de 4 castanhas, né? Então, eu vou falar um pouco para vocês, dar um apanhado geral sobre o torneamento cilíndrico externo, para a gente ter uma ideia de como que é esse processo na prática. Bom, a primeira coisa, né, que vocês vão fazer no processo de usinagem é fixar a peça nas placas utilizando as castanhas, conforme a gente tinha visto lá anteriormente, né? A gente vai botar a peça, vai apertar as castanhas, tem a placa de 4 castanhas, a gente aperta individualmente cada uma, a placa de 3 castanhas, onde a gente aperta uma e as 3 se movimentam. Isso aí a gente já viu, né? Então a gente vai fazer isso de tal forma que fique para fora das castanhas um comprimento superior, né, ao comprimento que tem que ser usinado. Por exemplo, a gente tem aqui um comprimento que tem que ser usinado de 50 milímetros. Então, o que vai ficar para fora das castanhas vai ser, por exemplo, 60 milímetros. Porque a gente tem que garantir pelo menos um espacinho ali. Né? A gente não pode ficar com a ferramenta próximo das castanhas. A gente tem que ter um espacinho ali para a gente trabalhar. Depois, a próxima etapa, né, que a gente faz no processo de torneamento cilíndrico externo, por exemplo, a gente vai centrar o material, ou como eu falei mais cedo para vocês, né, vocês vão posicionar a peça da maneira mais adequada, onde o centro dessa peça ele deve coincidir com a ponta da contraponta, né? Aquela que eu falei no carro móvel, conforme eu tinha falado para vocês. Vocês podem fazer aquele processo, coloca a ponta e a contraponta. Bom, as duas estão na mesma altura, as duas estão coincidindo, beleza. Tu tira a ponta lá do cabeçote fixo, coloca a peça. Aí tu aproxima a contraponta da peça, a contraponta ela tem que estar no centro da peça, né? E aí isso significa que a peça está bem centrada. Já, né, a outra etapa, vocês vão montar a ferramenta, né, de forma que o porta-ferramenta ele não toque nas castanhas. Como está aqui nessa segunda figura, ó, o porta-ferramenta, isso aqui, ele não pode tocar nas castanhas, porque imagina, vocês estão lá realizando o processo de usinagem, aí vocês aproximam a ferramenta da peça, e aí, em vez da ferramenta bater na peça aqui corretamente, vocês vão fazer que o porta-ferramenta bata nas castanhas. Imagina, isso dá um problemão, pessoal. Nossa, pode dar um acidente aí catastrófico. Então, a gente tem que garantir, né, antes de ligar o equipamento, ver se esse tipo de coisa não vai acontecer. Depois, né, vocês vão fixar, a gente fixa, né, o porta-ferramenta. Claro que ele está junto com a ferramenta, lá no carro superior, como está aqui nessa ilustração, no que a gente chama de torre. Popularmente, isso aqui é chamado de torre, mas esse aqui é aquele carro superior, né? Essa torre, ela fica sobre o carro superior. Então, e aqui a gente vai verificar, né, o quanto que o porta-ferramenta e a ferramenta sobressai da torre. A gente não pode deixar um balanço muito elevado, como eu falei, aquele comprimento B,
pois a gente corre o risco de que esse conjunto, ao a gente tocar lá na peça com a ferramenta, se isso aqui for muito longo, a gente pode flexionar a ferramenta, né? E isso pode atrapalhar o nosso processo, causar avarias lá, pode ter um efeito bem deletério no nosso processo. Então, a gente deixa isso aqui o mais próximo da torre, né? Essa ponta, a gente vai deixar o mais próximo da torre, de forma a não ter um braço de alavanca aqui muito elevado, que gera uma flexão muito elevada também. Bom, então, depois da gente ter feito isso aí, a gente centrou a peça, a gente posicionou corretamente a nossa ferramenta, né? Então, a gente precisa estabelecer... Não, antes disso, né, pessoal, a gente precisa centrar a nossa ferramenta também, de tal forma que a ponta dela, ela coincida com a ponta da contraponta, como está aqui nessa ilustração, aqui bem da direita. Ó. Então, quando a gente faz essa etapa aqui, ó, a gente garante que a ponta da ferramenta coincida com o centro da peça. Com isso, a gente vai garantir uma uniformidade no nosso processo de usinagem. Depois disso, depois que a gente fixou a nossa peça, centrou a nossa peça, né? A gente ajustou a nossa ferramenta, fixou ela adequadamente, bem firme, só que tem que ser bem apertado. Vocês até têm aqui as chapinhas embaixo dela, ó. Vocês fixaram muito bem. Então, depois disso, né, a gente tem que estabelecer o quanto que eu vou tirar de material da peça que vai ser usinada. Na verdade, né, pessoal, como que vocês vão monitorar o quanto do comprimento da peça vocês vão tirar? Isso a gente faz manualmente. A gente pega uma régua graduada, por exemplo, lá, quem conhece um paquímetro aí, tem uma hastezinha lá de metal que fica atrás do paquímetro, que a gente pode medir, fazer esse tipo de medição, como está aqui, ó, nessa ilustração do meio aqui de baixo, né? Com isso a gente consegue medir ali mesmo. Tu vai medir fisicamente com a tua régua, com o teu paquímetro ou com a tua régua graduada. Por exemplo, 30 milímetros. Bom, tu vai lá, 30 milímetros, né? Aqui. Tu tem que tirar de material. Então, tu chega com a ponta da tua ferramenta e tu penetra ela só um pouquinho, só para ela riscar aqui, ó. Tu penetra ela, liga o teu equipamento, a tua peça vai girar e tu vai só dar um risquinho na superfície aqui, ó. Vocês vão perceber, vocês vão só tirar uma camadinha de óxido. Então, ali vocês garantem que até ali, do início da peça, ó, daqui até o risquinho, por exemplo, vocês têm os 30 milímetros que vocês querem retirar do comprimento. Então, vocês façam isso com a máquina parada primeiro, né? Depois, vocês ligam a máquina, aproximem aqui, façam um risquinho. E deu, já retira a peça dali, já afasta ela. E aí vocês vão deslocar a ferramenta. Deixa eu ver se eu não tenho uma ilustração. Vocês vão deslocar a ferramenta até a outra extremidade dela, né? Na verdade, até a extremidade dela, que não é a extremidade que está posicionada no cabeçote fixo, lá nas castanhas. E vocês vão posicionar a ferramenta de tal forma que ela toque na peça bem aqui, ó, na pontinha, ó, nessa ilustração aqui de cima, canto superior esquerdo. Vocês vão fazer isso, pessoal, com o intuito de referenciar a peça de vocês, né, para vocês poderem calcular a penetração depois. Então, vocês chegam aqui, aproximam a ferramenta dessa extremidade aqui, e aqui também vocês vão bem devagarinho e com o equipamento ligado, né? Quando vocês tocar com a ponta da ferramenta aqui na bordinha, ó, você sentir, ter um risquinho, pronto, vocês podem desligar o equipamento, desliga o equipamento e afasta a ferramenta de vocês nesse sentido aqui para a direita, ó. Porque aqui, quando vocês tocarem na peça com a ponta da ferramenta, isso vai ser o zero de vocês, para vocês poderem colocar ali a penetração. Aí, com essa aqui, ó, com esse manípulo, que é lá do carro transversal, vocês pegam e giram aqui aquele anel graduado que tem lá no manípulo e coloquem o zero. Vocês vão estabelecer o zero aqui quando a ferramenta tocar na peça, bem na pontinha. Deu. Então,
pode deixar aí fixado. Pessoal, até aí tá entendido como é que é isso aqui de zerar? De zerar a penetração ali? Bom, então vou entender que sim. Tá tranquilo, professor? Tá tranquilo? Então, pessoal, depois de estabelecer o zero aqui, vocês trouxeram a ferramenta de vocês para cá, ó, né? Ela tá no zero aqui. Ela tá coincidindo, a ponta dela tá na mesma altura, digamos assim, que essa borda aqui, ó. Aí vocês foram lá no carro transversal e ajustaram aqui esse anel de tal forma que essa posição dela seja o zero. Aí, pessoal, vocês vão girar aqui, ó, essa manivela e ajustar a penetração de vocês. Como eu falei, o sentido horário de giro, vocês vão avançar com a ferramenta para lá, ó, né? Então, digamos que vocês querem 1 milímetro de penetração. Vocês girem isso aqui, esse manípulo, sentido horário, e aí vocês vão ver que essa gradação aqui, ela vai se movimentar também, e aí quando atingir 1 milímetro, vocês parem e fixem. Aí vocês fixem isso aqui, não mexam mais, e aí vai ficar lá, estabelecido 1 milímetro de penetração. Então, de forma manual, pessoal, vocês vêm com a ferramenta, né, lá no carro transversal, mexendo no manípulo, vocês vêm bem devagar aqui e tirem mais ou menos uns 3 milímetros aqui, ó. Assim, ó. Tirem mais ou menos uns 3 milímetros daqui. E depois, de novo, vocês retornem com a ferramenta para fora. O manípulo manual, aquele do carro transversal, que dá o movimento, perdão, carro longitudinal, que dá o movimento longitudinal. Vocês afastem a ferramenta para cá. Pronto. Aí vocês desliguem a máquina de vocês. Por quê? Porque vocês vão pegar um paquímetro, pessoal, e vão vir aqui, vão fazer a medição desse diâmetro. Por quê? Imagina se tu pega e faz todo o teu processo de usinagem aqui de uma vez, com aquela penetração que tu estabeleceu, e aí por algum equívoco tu estabeleceu uma penetração aqui errada. E aí vocês vão ter matado toda a peça de vocês. Se vocês tirarem só uma partezinha aqui da ponta, uns 3 milímetros, vocês têm a possibilidade de fazer uma medição com o paquímetro antes de usinar toda a peça de vocês. Se vocês pegaram aqui e fizeram essa aferição desse diâmetro, e é o diâmetro que vocês querem, então toca a ferramenta para cima aqui e termina todo o processo de usinagem, né? Digamos assim, pronto, tá, mas eu dei o passe, o diâmetro aqui está correto, é o mesmo que eu quero, e aí eu dei o passe. Só que mesmo assim esse diâmetro não é o que eu quero final. Então vocês vêm aqui, voltam com a ferramenta, botem mais 1 milímetro aqui e façam tudo de novo. Tira mais 3 milímetros, vem com o paquímetro, mede de novo. E aí, se tiver tudo ok, pessoal, vocês vêm, repetem esse processo até atingir o diâmetro final que vocês querem. Uma coisa que vocês têm que se acostumar é estar com o paquímetro sempre em mãos, né? E sempre que vocês forem fazer uma medição aqui numa barra dessas aqui, vocês vão ter que desligar o equipamento, vocês não podem fazer medições nenhumas aqui com o paquímetro, com o equipamento ligado. Desliguem o equipamento, tenham calma, vem aqui e faz a medição. E aí vocês vão tirando de a pouquinho, coloca 1 milímetro a penetração, tira material, não está no diâmetro final, coloca mais 1 milímetro de penetração e vai tirando, até vocês atingirem o diâmetro mais adequado. Se vocês querem um acabamento melhor, não coloquem uma penetração tão elevada, coloquem uma penetração melhor e assim vocês vão. Né? Coloca uma velocidade maior, uma penetração menor, que o acabamento vai ser melhor. Pessoal, deu para ter uma ideia assim, de como que faz mais ou menos um processo de usinagem cilíndrico externo? Para mim deu, professor.
entendeu? Aqui, lembrando, né, que a gente não está utilizando ponta para fazer, mas se a gente tivesse um eixo que é maior, que a gente tem que tirar mais material, a gente pode utilizar a contraponta para esse eixo não flexionar, né, para essa barra. E aí vocês vão fazer lá uma furação no centro, com aquela broca de furação, e aí coloquem a ponta aqui, ó, a contraponta. Aí, se o eixo for maior ainda, vocês coloquem a luneta. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Ficou com alguma curiosidade desse processo? Deu para ter uma ideia, pessoal? Ei, Leonardo, Oi, Helena. a atividade aí seria o quê? Transformar num eixo. Pegar uma barra e transformar ela no eixo. Isso. Geralmente, se tratando de... Porque, assim, a ideia do torno, do torneamento, é tu sempre fazer uma peça que ela é cilíndrica, né? O torno, ele serve para isso, ele serve para te cilindrar uma peça. Essa peça ela pode ser cônica, né? Mas geralmente ela é cilíndrica mesmo. No caso, tem a mesma dimensão, a mesma seção ao longo de todo o comprimento. O mesmo diâmetro ali ao longo de todo o comprimento. É geralmente isso que a gente faz. Não importa se essa peça é grande ou pequena. É isso que tu vai fazer no torneamento, né? Mas, como eu falei, o torno ele pode ser adaptado para outras coisas, para fazer furação, enfim. Mas a ideia sempre é essa. Se tratando de torneamento, tu vai botar uma peça girar, tu vai ir com a ferramenta e ela vai virar um cilindro. Ela vai virar uma barra. Pensa assim, ó, eu tenho lá um tarugo que é quadrado. Boto numa placa de 4 castanhas. O que vai acontecer depois de eu processar essa peça? Ela vai ser uma barra circular. É isso que vai acontecer. Tu pode produzir sulcos nela, tudo mais, mas ela vai ser uma barra circular. Aí já é outros processos depois. Beleza, Lenão? Tu Não, entendeu? beleza, não, cara. Eu entendi. É que eu cheguei agora há pouco, eu só queria tirar essa dúvida para ver. Eu Sim. tava assistindo assim pela metade da atividade que tá se passando. Sim. Eu tô tentando dar um apanhado geral, assim. Como é que vocês fariam na prática, né, o processo? Como é que vocês chegam? Pô, a gente falou o que é a ferramenta, o que é a peça, de que tem que ser a ferramenta. A gente tem que levar em consideração a dureza, beleza. Mas lá no processo, como é que a gente chega com a ferramenta? Como é que a gente sabe como que a gente vai posicionar a peça e a ferramenta? Enfim, eu estou tentando dar um apanhado geral sobre isso. Aí, se vocês tiverem alguma coisa para colocar, pessoal, coloquem aí, não. Aqui até tem uma ilustração aqui, que eu tô... Aqui tem uma ilustração, ó, depois de dar a penetração, por exemplo. Aqui, ó, 1 milímetro. Aí tu vem, esse aqui é o processo aqui, tira só uns 3 milímetros aqui primeiro, no comprimento, aí vem e meça. Isso é importante para vocês não... às vezes a gente se engana, pessoal, comete um equívoco lá no processo. E aí, se vocês fizerem só a pontinha aqui, vocês têm tempo de corrigir. Aí não é o fim do mundo. A gente não vai estar matando a peça nesse caso aqui, né? O torneiro, ele tem que ter paciência, cara. Ele tem que fazer... Ele tá sempre com um paquímetro assim na mão ou do lado ali. Tu tira um pouquinho de material, já vem e mede. Tira um pouquinho e mede. É sempre assim. Se tratando da gente, né, da indústria metal mecânica, a precisão ela é extremamente importante. Ainda mais hoje em dia, pessoal, isso está ainda mais rigoroso. Pessoal, alguém quer colocar alguma coisa aí? Querem ter alguma pergunta? Não entenderam alguma parte do processo? Podem perguntar, pessoal. Tá tudo entendido? Posso pedir para vocês descrever o processo de torneamento cilíndrico externo lá na prova? Colocar as figuras assim, vocês descrever cada etapa?
isso aqui também não, esse passo a passo, digamos assim, não tem lá na apostila, pessoal. O que tem lá é só uma ilustração do processo. Bom, então vou dar sequência aqui e falar de outro processo de usinagem que é muito realizado também no torno. Ele não é tão comum quanto um torneamento cilíndrico externo, mas ele ainda assim é muito importante, né, que é tanto o corte como o sangramento. Sangrar e cortar no torno, ambos são operações que consistem em abrir canais ou alguma ranhura por meio dessa ferramenta aqui, né, que é uma ferramenta mais especial, que ela, digamos assim, ela penetra no material, ela vai cortar ou tirar material ali, entrando perpendicularmente, né, ao eixo principal da peça, digamos assim. Em vez dela entrar, na verdade, né, ela pode entrar no mesmo eixo da peça, né, mas só que geralmente esse processo ele é feito assim, né, quando a ferramenta entra perpendicular, mas ela pode entrar paralelo também, como é nesse caso aqui, ó. Né? Então, quando a ferramenta, né, nesse caso, quando ela penetra aqui, como nesse caso, isso é mais comum, né, aplicado principalmente, pessoal, quando a gente quer produzir a confecção de arruelas, por exemplo, polias, algum eixo roscado, até mesmo para a gente colocar algum elemento de vedação. Eu digo isso até porque eu já fiz. Às vezes a gente faz na face aqui de alguma tubulação, algum canal para colocar um O-ring aqui, que é um elemento de vedação. Nesse caso aqui também, já vi colocar o O-ring assim também, que são elementos de vedações, mas às vezes esses canais são utilizados para outras coisas também. Até, até para até em cabo de ferramenta, tem algum sulco, às vezes. Aí esse aqui é o corte, ó, quando a gente tira completamente o material. Então, né, nesse caso, eu vou falar para vocês como exemplo como sangrar uma peça de maneira perpendicular utilizando o torno. Será isso aqui, ó, esse processo que eu vou abordar para vocês. Por quê? Porque esse aqui, por exemplo, esse processo, o corte, ele nada mais é do que o segmento desse processo aqui, né? Então, se a gente entender esse aqui, é só a gente ir mais um pouco e realizar o corte. E além do mais, né, esse tipo de processo aqui ele é muito mais utilizado do que esses outros, do que a produção desse tipo de canal, por exemplo, ou interno aqui. Esse aqui mesmo eu nunca vi, né? Mas esse aqui eu já vi, esse aqui também eu já fiz, e esse aqui também já vi bastante. É claro, isso aqui nem se compara quando a gente está falando de um torneamento cilíndrico externo, que é, sem sombra de dúvida, é o que mais se faz. Mas mesmo assim, como está lá como uma das operações básicas do torneamento, acho importante a gente tentar descrever como é que faz esse processo. Como a gente viu, né, a primeira coisa que vocês vão fazer é fixar a peça nas castanhas, de modo que o canal a ser processado, pessoal, ele fica o mais próximo possível das castanhas, como nessa primeira imagem aqui, ó. Imagina que vocês querem produzir aqui um canal igual esse aqui, que é um sangramento. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fixar a peça de uma maneira que esse canal ele fique o mais próximo possível aqui das castanhas, né? Isso, claro, para a gente minimizar o balanço, né? De forma a minimizar aquela flexão da peça. O segundo passo é marcar a largura do canal que vocês vão produzir. Isso pode ser feito mesmo utilizando a ferramenta que vocês vão realizar o sangramento. De novo, vocês vêm aqui com o paquímetro, por exemplo, marca o início do canal e o fim do canal. Vai ser isso aqui, né? Corresponde a isso aqui, ó, o início do canal e o fim dele. Vocês vão medir, eu quero um canal lá de 10 milímetros. Isso aqui tem 10 milímetros. Então, vocês vêm aqui, por exemplo, isso aqui dista 50 milímetros, essa aresta dista 50 milímetros aqui da face. Então, vocês vêm aqui, ó,
50 milímetros e aqui vai ser 60 milímetros, nessa segunda marcação. Depois, vocês vão observar os mesmos critérios de fixação que vocês observaram anteriormente. Vocês vão observar o balanço da ferramenta. Eu já falei do balanço da peça também. Com relação à ferramenta, né, ou seja, a ponta da ferramenta, pessoal, de novo, ela não pode ser excessivamente sobressalente ao porta-ferramenta. A ponta ela não deve ser posicionada de tal forma, na verdade, né, pessoal? Ela deve ser posicionada de tal forma também que coincida com o centro da peça, mas ela não deve ser posicionada de forma que esse balanço aqui, o B, seja muito elevado. Isso aqui tem que ser bem pequeno. De preferência, se der para deixar só a ponta da ferramenta, é melhor. Mas é claro, né, se tratando de um sangramento, isso não vai ser possível. Mas tentar minimizar isso aqui ao máximo e sempre lembrar que a ponta da ferramenta, independente do processo, ela tem que estar aqui no centro. Ela tem que estar no centro da peça. Outra coisa, né, pessoal? O eixo da ferramenta, como está aqui, ó, nessa ilustração, ele tem que estar a 90 graus do eixo da peça. Sempre. Sempre. Isso aqui é um critério desses processos também. Isso não significa que a ponta da ferramenta não possa ter outra geometria. Pode. Mas o eixo da ferramenta, ele tem que estar a 90 graus do eixo da peça. Então, né? Depois vocês posicionem a ferramenta na marca que vocês fizeram para realizar o canal e vocês vão fixar o carro principal, ou seja, travar ele. Aqui, ó, por exemplo, pessoal, vocês veem, eu quero buzinar esse canal aqui, ó. Então vocês vêm com o carro, vocês posicionem ele aqui e já travem ele. Com o carro principal, né, que é o carro longitudinal aquele. Depois, pessoal, vocês vão pegar e vão selecionar os parâmetros de rotação, conforme a gente já viu, né, o material, a ferramenta, o diâmetro da peça. Vocês vão selecionar aqueles parâmetros, né? E aí, pessoal, vocês vêm e avancem a ferramenta até tocar de leve o material e vocês vão tomar como referência, por exemplo, tocou aqui na superfície da peça, vocês já zeram o avanço, conforme a gente tinha feito anteriormente, de forma a vocês que vocês vão ter uma referência aqui, ó. Então, quando a ferramenta tocar na peça, isso corresponde ao zero. Então, aí vocês vão monitorar de maneira bem adequada, de maneira certeira, a penetração de vocês. Depois vocês podem vir aqui girar o manípulo, aquele que dá a penetração, que é o carro transversal, por exemplo, 1 milímetro. Vocês vêm e giram isso aqui 1 milímetro no sentido horário, né? Esse manípulo. Aí vocês vão fazer a ferramenta andar para lá. E aí vocês vão controlar a penetração de vocês. Bom, então, né? Depois de selecionar os parâmetros mais adequados e zerar, vocês vão aqui, ó, nesse caso aqui, vocês vão chegar e vão aproximar a ferramenta de vocês de tal forma que ela fique mais próxima das marcações que vocês fizeram. Por exemplo, o sulco lá, que era de 10 milímetros, né? Vocês vão aproximar aqui de uma parte do sulco. Por exemplo, digamos que a ferramenta de vocês é menor aqui que o sulco, né? Ela vai ter que ser. Vocês vão vir aqui, vão tirar um pouquinho de material, mas vocês vão deixar aqui, ó, um pouco de material sobressalente sobrando na peça. Isso aqui, pessoal, vai ser para vocês darem acabamento. Imagina se vocês têm que produzir aqui um sulco de 10 milímetros, né? E vocês vêm aqui com uma ferramenta que tem a largura de 10 milímetros. Aí vocês vão colocar ela aqui, ó, tocando diretamente na peça. Não vão deixar nenhum material sobressalente. Imagina se vocês vão lá e erram isso aqui. Vocês não deixaram nenhum material sobressalente aqui para conseguir trabalhar. É melhor vocês deixarem aqui um pouquinho de material sobrando.
E aí, no fim, vocês vêm aqui e dão um acabamento, tirem um pouquinho de material de cada vez, até dar certo. Depois que vocês fizerem isso a primeira vez, né, tirarem um pouquinho de material, digamos aqui, vocês entraram com a ferramenta aqui, tiraram um pouquinho. Vocês afastem a ferramenta, tudo isso manualmente, né? Aí vocês vêm para outra lateral do sulco aqui e tirem esse resto de material que está pontilhado aqui, ó. Aí vocês vão emparelhar lá no fundo, ó. Depois que vocês emparelharem no fundo, vocês começam a tirar aqui, ó, nas laterais. E aí sim, é isso aqui vocês vão dar o acabamento, porque é a parte mais difícil do processo. Primeiro vocês tirem aqui de maneira mais grosseira. Aí depois vocês dão o acabamento aqui no final. Então, né, depois depois que vocês fizerem isso aqui, vocês vêm e vão terminando o canal de vocês. Aí vocês tirem um pouquinho aqui. Até eu coloquei essa imagem aqui, ó. Por quê? Porque vocês vão chegar e vão tirar um pouquinho de cada vez. Tirem um pouquinho desse lado. Aí depois vocês vêm aqui para onde está marcado como 2. Depois para onde está marcado como 3. Bem aos pouquinhos, pessoal, aqui, ó. Porque se vocês não deixarem essa parte de material aqui sobressalente, vocês correm risco de fazer aqui, ó, por exemplo, um sulco que é muito largo, que está fora das dimensões. Então é melhor deixar um pouquinho de material aqui para vocês trabalharem isso aqui de forma bem sutil. Pessoal, alguma pergunta aí sobre o corte e sangramento? Deu para ter uma ideia de como é? Tá Ô, tranquilo? professor, Oi! eu tenho uma dúvida. Quando a gente faz quando a gente faz assim a gente como saiu o sangramento aqui da peça aqui, vai tirando o material. Tem limite de erro assim, de erro assim, eu digo, a peça fica totalmente alinhada ou ela fica com um pouquinho ainda de desalinhamento? Ah, Tem permissão ou ela fica zerada? Sim, tu diz aqui no fundo do sulco ou nas laterais? nas laterais. Nas laterais. Cara, aí é que tá. Muito boa a tua pergunta. No projeto, quando tu faz esse tipo de peça, né? Por exemplo, lá, tu tá lá na fábrica, lá trabalhando e te mandam fazer isso aqui, né? Um sangramento. Isso aqui já tem estabelecido lá em projeto. Eles já têm esse projeto lá pronto. Então, lá no projeto, vai ter uma coisa que a gente chama de erro admissível. Por exemplo, digamos que essa largura aqui tenha que ser 10 milímetros. Lá no projeto, do lado desses 10 milímetros, vai ter alguma coisa mais ou menos assim, ó. 10 milímetros mais ou menos 0,01 milímetros. Esse 0,01 milímetros é o erro aceitável. O que a gente tem que ter em mente? Que sempre, pessoal, não existe nada exato. Não existe nenhuma medida exata. Toda peça que a gente for fabricar tem um erro mínimo admissível. Quem falar que faz uma peça perfeita está mentindo. Isso não existe. Então, no próprio projeto já vai dizer, se tratando de uma peça que ela tem que ser, que ela vai no equipamento que é muito caro, por exemplo. Bom, esse erro admissível ele vai ser muito baixo, né? Mas se for uma peça qualquer, por exemplo, um cabo de uma ferramenta, cara, tu pode levar aqui, ó, 1 milímetro pro lado. Não é isso que vai mudar. Ah, tu tem um manípulo lá, tu tem que fazer um sulco nele. Ah, então é um manípulo, não é uma peça de precisão. Mas se é uma peça que é muito específica, que é muito importante para um equipamento, provavelmente o erro admissível aqui ele vai ser muito baixo. Então é aí que vocês têm que tomar cuidado, fazer desse jeito aqui, ó. Tirar aos pouquinhos. Mas em Wagner, esse erro, ele já vem lá no projeto. Mas Sim. geralmente, entendeu? Entendi. E aí, quanto mais caro é o equipamento, quanto mais de alta performance é o equipamento ao qual vocês vão produzir uma peça para colocar nele,
menor vai ser o erro admissível. Claro. Mas é Não, bem legal isso aí. Até, eu não sei se vocês têm alguma cadeira de metrologia, seria bom vocês terem, porque aí vocês entendem a importância das dimensões. Para nós que trabalhamos no setor metal mecânico, esses erros eles são muito, muito, muito pequenos, pessoal. É bem pequeno mesmo. Eu já vi processos que o erro admissível é de nanômetros lá, tem coisas absurdas assim. Mas dá para fazer, dá para fazer. Mas a maioria aqui na mecânica é milímetros. Ficou respondido a pergunta, Wagner? ficou, professor. Tranquilo agora. Um dia, se tu vê algum projeto aí do pessoal que trabalha contigo, olha lá no projeto que tu vai ver, vai ter esse erro mínimo admissível, ele vai estar do lado, assim, vai ter mais ou menos tal valor. Sim. Não, vou dar uma olhadinha. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta aí, pessoal? E o corte, né? Ele é só tu seguir fazendo aqui o sangramento, vai até o final e deu. Às vezes, com corte, tu nem precisa fazer isso aqui, ó, esse sulco largo, ó. Não precisa, tu vem com uma ferramenta e vai direto aqui e corta ela. Nem precisa fazer isso aqui. Essas ferramentas, quando a gente utiliza para corte, elas são bem fininhas. Não são espessas. Então, a gente pode chegar e colocar direto aqui, cortar. Direto, nem precisa fazer esse processo que eu falei para vocês. Bom, se ninguém tem mais alguma coisa para colocar, eu vou para o próximo processo, que é o recartilhar. Esse processo, o recartilhar no torno, ele né, na verdade, pessoal, recartilhar, né, é produzir uma série de sulcos que eles podem ser paralelos, né, ou geralmente eles são cruzados. Dessa forma, assim, eles se cruzam, mas eles também podem ser paralelos, assim, sobre a superfície do material, né. O recartilhado, pessoal, ele é feito, mas, de forma bem geral, ele é feito para evitar que a mão deslize, né, quando a gente manipula uma peça, ou no travamento de peças injetadas em pinos metálicos. Em certos casos, a gente faz até o recartilhamento por questões estéticas, mas a forma mais comum, pessoal, é no cabo de ferramentas. Eu até coloquei aqui um desenho. Ó. Aqui nós temos um micrômetro. As hastes dele são recartilhadas porque, de forma a garantir que a mão da gente ela tem uma aderência maior aqui nesses manipulos, que a gente consiga manipular mais fácil. Quem nunca pegou uma chave de fenda, por exemplo, que é recartilhado, aquelas de metais, eu já nem sei se vem mais hoje em dia, mas eu me lembro que lá na caixa de ferramentas do pessoal um pouquinho mais velho, do meu pai, por exemplo, tinha essas ferramentas assim, ó, que eram de metais lá, que elas eram todas recartilhadas, toda a superfície dela. Esse aqui eu já nem sei o que é essa peça aqui, ó, mas deve ser o cabo de alguma ferramenta, que é a maior aplicação, né? Então, né, a ideia que eu falei aqui para vocês como é que faz o recartilhamento bem em linhas gerais mesmo. Ele é um processo até mais simples, mas da mesma forma que os outros processos que nós vimos anteriormente. Aliás, né, antes do recartilhamento, pessoal, a gente precisa fazer uma preparação da nossa superfície. Por quê? Porque, por exemplo, a gente não pode pegar uma superfície uma peça que está lá jogada na oficina, toda oxidada, e chegar e fazer o recartilhamento nela. O primeiro que a gente tem que fazer é dar um acabamento nessa superfície. Não é um super acabamento. Por exemplo, a gente vai lá e faz um torneamento cilíndrico externo para remover aquela camada de óxido que tem sobre a superfície, para a gente conseguir fazer o nosso recartilhamento da maneira mais adequada. Então, depois de tornar essa superfície lisa, né, depois de dar
fazer um torneamento cilíndrico externo, por exemplo, a gente vai montar a nossa ferramenta de recartilhar no porta-ferramenta, e da mesma forma que a gente fez nos processos anteriores, a gente vai observar os alinhamentos, também o balanço dessa ferramenta, que é muito importante também, e a gente vai posicionar a ferramenta semelhante ao que a gente viu antes, de tal forma que, aqui, ó, o eixo principal da ferramenta de recartilhar, ela tem que estar 90 graus, da superfície da peça, né? do eixo, na verdade, aqui, do eixo principal da peça. Depois, né, pessoal, a gente traz a ferramenta próxima à área da peça, que vai ser recartilhada, que a gente determinou. A gente escolhe a nossa rotação e também o nosso avanço lá no equipamento. E aí a gente pode ligar, como a gente tem nessa outra ilustração aqui. Ó. A gente vai colocar lá na pontinha, vai tocar com a ferramenta de recartilhar lá na ponta da peça, e aí vai ligar o equipamento. E vai ligar o avanço automático também, como é para ser realizado nesse processo, no recartilhamento. Tudo automático aqui. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai andar um pouquinho só. A gente vai avançar um pouquinho com a ferramenta e a gente vai desligar o equipamento. Porque nessa etapa aqui, pessoal, a gente vai fazer uma que a gente chama de inspeção visual. A gente vai olhar como que está o nosso recartilhamento. Por quê? Porque às vezes a gente pode ter escolhido o avanço errado ou a velocidade errada, né? A velocidade de corte. Então, nosso recartilhamento ele pode ficar desse jeito aqui, ó. Ele pode ficar desse jeito aqui, ó. Todos os sulcos cruzados podem acabar se cruzando demais, né? E não pode ficar adequado. Isso aqui não garante a aderência mais correta na mão de vocês, por exemplo. Se vocês fizerem só a pontinha, vocês têm tempo de corrigir isso aqui. Por exemplo, vocês podem pegar e fazer um corte aqui com aquela ferramenta de sangrar lá. Então, peguem, tirem isso aqui, removam e recomecem a recartilhar. Até dar certo. Selecione os parâmetros, né, que são mais adequados, até vocês ficar com uma aparência visual que é adequada. Aqui não tem nada que vocês pegar um paquímetro, por exemplo. Vocês não vão pegar. É uma inspeção visual mesmo. Isso aqui não são microsulcos, né? Isso aqui é bem visível, a gente consegue observar. Então, depois, a gente vai pegar, se tiver tudo adequado, né, se o recartilhamento estiver regular, pronto, a gente pode ligar o avanço automático e deixar que o processo se complete. A gente tem que fazer isso aqui por 10 milímetros? Beleza, deixa fazer lá 10 milímetros. Isso ele faz de forma automática, né? Faz lá 10 milímetros, desliga o equipamento e afasta a tua ferramenta de recartilhar. Aqui, pessoal, vocês vão fazer outra inspeção visual depois que vocês recartilharem toda a superfície. Digamos que vocês vieram aqui, recartilhar, né? Pronto, o recartilhamento está adequado. Só que vocês perceberam que esses sulcos eles não estão tão profundos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar com a ferramenta de recartilhar lá para o início e vão colocar um pouquinho mais de penetração. E aí vocês vão seguir com aquele mesmo avanço, né, com aquela mesma velocidade de corte, e vocês vão fazer de novo, até o fim. Quando vocês perceberem que os sulcos eles estão profundos o suficientes, aí sim o processo de vocês terminou. Mas como eu falei, é uma inspeção visual aqui, né? Vocês vão colocar o olho ali e vocês vão ver. Não, isso aqui está adequado. Está adequado. Talvez vocês tenham um gabarito ali, algum modelo para vocês se guiarem. E aí vocês vão ver, não, isso aqui está adequado, beleza, posso terminar o processo. Depois que vocês fizerem o recartilhamento, é importante que vocês venham com uma escova de aço e limpem, né, o recartilhado. Passem aqui nesse sentido, na diagonal mesmo. No caso, paralelo às ranhuras, né? Isso vai pegar e vai remover todo o material que está lá que está depositado nos vales desses sulcos aqui, desses sulcos cruzados. Mas isso aqui ainda não é a etapa final, porque
Quando a gente faz um recartilhamento, geralmente, na verdade, em qualquer processo de usinagem, geralmente, né, pessoal, ficam rebarbas aqui que a gente chama. A rebarba é aqueles fiapinhos assim de metal. Da madeira também fica. Às vezes na madeira a gente faz um corte e fica uns fiapinhos assim de madeira no final, ó. Aqui no metal não é diferente, também fica. Isso é muito afiado. E isso também gera concentração de tensão, que pode ser muito prejudicial quando esse material tiver em uso. Digamos que aqui fica alguma rebarba nessa pontinha aqui. Aí chega lá, o cara vai pegar a ferramenta, isso aqui tá cheio de rebarba. Imagina, vai cortar a mão do cara esse negócio aqui. Então, vocês vão pegar e vão fazer aqui um chanfro, que a gente chama, né? Vocês vão pegar uma ferramenta aqui, pode ser até essa ferramenta que tem um perfil, né? Então, vocês vão pegar essa ferramenta que tem um perfil, se esse chanfro vai ser arredondadinho, por exemplo, ou uma ferramenta aqui que tem um gume mais linear, e aí vocês vão vir aqui e vão remover aquela rebarba que ficou. Como eu falei, nesse caso aqui, ela pode cortar a mão do cara que vai utilizar essa ferramenta depois. Ou o cara que vai mexer lá no manípulo. Às vezes, em manípulos também tem recartilhado. É um processo, digamos, é um processo de acabamento aqui, né? Nessa face. E o mais importante aqui, pessoal, isso aqui é uma inspeção visual de vocês. O recartilhar, vocês vão ver se ele está regular. Se estiver regular, tudo ok. Se tiver que fazer outro passe para aumentar a profundidade, vocês vêm e façam. É bem legal de fazer isso aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre esse processo aí? Sobre o recartilhar? Todo mundo entendeu para que a gente usa o recartilhar? A gente nunca vai recartilhar um eixo, por exemplo, né? Isso acho que todo mundo consegue perceber. É só para quando a gente quer alguma coisa que tenha mais aderência na mão da gente. Às vezes eu já vi alguns parafusos de janela mesmo, eu já vi uns parafusos que são utilizados para prender as janelas. Quando a gente fecha assim, tem uns pininhos lá e a gente aperta e fecha a janela assim. Os pininhos bem pequenininhos, até semelhante com esse aqui, ó. Eu já vi aquilo recartilhado. É mais para esse tipo de coisa. Não é para uma peça crítica, por exemplo, não se faz esse tipo de operação. Bom, se não tem nada, eu vou para o próximo processo, que é o faceamento. Aqui a figura ficou por cima. Pessoal, ninguém tem alguma pergunta sobre o recartilhamento? Tá? Todo mundo entendeu para que se usa isso aqui? Sim, para limpar o eixo, né, para limpar as peças, o recartilhamento. O recartilhamento tu faz só para ter mais aderência. Por um eixo, por exemplo, tu nunca vai fazer, né? Porque num eixo tu quer minimizar a aderência. Então, tu não quer um acabamento rugoso desse jeito. Num cabo de ferramenta tu vai fazer, aqui no micrômetro. Mas é só, não é um processo crítico. Então, pessoal, outro processo que é muito utilizado, acho que ele talvez seja tão utilizado quanto o torneamento cilíndrico externo. Geralmente, quando a gente faz um, a gente faz o outro também, que é o faceamento. Facear, pessoal, o processo de faceamento,
é fazer na peça, né, ou no material, na superfície desse material, uma superfície plana, né, de forma que essa superfície ela seja perpendicular ao eixo da peça, ao eixo geométrico lá da peça, esse eixo aqui longitudinal da peça. E como a gente pode ver, né, isso aqui é feito utilizando uma ferramenta de corte também. Essas ferramentas de corte que a gente vem vendo ao longo do curso. Essa operação, pessoal, ela é realizada na maioria das peças que se executam no torno. Por exemplo, né, pessoal, isso aqui pode ser feito por um eixo, é o que a gente mais produz no torno, é um eixo. Mas a gente também produz no eixo um parafuso, uma porta, por exemplo, até uma bucha. Bucha até é muito comum se fazer no torno também. E o processo de faceamento, ele tá diretamente associado a um torneamento. Geralmente, quando faz um, faz o outro também. Então, basicamente, pessoal, o faceamento, né, ele serve para a gente obter uma superfície de referência para as nossas medições. Ou ainda como passo prévio à furação, por exemplo. Mas ele é mais utilizado como uma superfície de referência, né? A gente vai e torna essa superfície aqui da peça plana. É basicamente para isso que a gente usa o faceamento. Então, no que diz respeito ao procedimento, né, no faceamento, a primeira coisa que a gente vai fazer é a mesma coisa que nos outros processos. A gente vai prender o material da peça lá no cabeçote fixo, né, utilizando as castanhas, como a gente viu anteriormente. Mas agora o comprimento sobressalente ele vai ser diferente. Né? Esse comprimento ele tem que ser no máximo, pessoal, igual ao diâmetro da peça. Né? O que eu estou querendo dizer? Esse comprimento ele tem que ser inferior ou igual ao diâmetro da peça, conforme essa figura aqui. Ó. Vocês podem ver essa do cantinho? Vocês estão vendo que o comprimento ele é igual a esse diâmetro aqui? Ele não pode ultrapassar, ele tem que ser no máximo igual. Mas se vocês deixarem esse comprimento aqui menor, é melhor. Ainda assim, né, pessoal, a gente precisa, né, é necessário que a gente sempre o material da forma mais adequada, né? Conforme eu falei para vocês, ele tem que coincidir com a ponta, o centro da peça tem que coincidir com a ponta da contraponta. Isso é muito importante, na verdade, isso é importante em todos os processos. A gente sempre tem que fazer isso. Isso é importante, pessoal, para a gente garantir o balanceamento correto. Vocês já viram lá no carro que existe a gente faz a geometria, o balanceamento? É a mesma coisa. Quando a gente não garante, se a gente não faz a centragem correta da peça, a gente pode ter isso aqui desbalanceado. Mesmo que seja pouco, isso pode gerar muita vibração no nosso equipamento. Portanto, né, isso pode avariar muito o nosso processo. Então, sempre se lembrem disso. Vou centrar a peça o mais adequado possível. Geralmente, vocês conseguem fazer isso. A gente consegue fazer isso bem tranquilamente, mas é uma etapa que ela demanda um certo tempo, demanda atenção, mas é extremamente importante que a gente gaste um tempinho nessa fase, né? Nessa fase preliminar ao processo de usinagem em si. Como eu falei para vocês, centrar, pessoal, por exemplo, fazer essa ajustagem é um tempo passivo, porque durante, né, a ajustagem, tu não está produzindo, tu não tem a produção, tu não tem a geração de um produto com valor agregado. Claro, inicialmente vocês vão fazer isso aqui de maneira mais lenta, mas depois, quando vocês estiverem lá a prática, vocês vão fazer isso bem mais rápido e vocês vão ver lá no final como isso muda o tempo de processamento de vocês. Mas isso é tudo com o tempo. Bom, então depois da gente fazer isso, a gente centrar adequadamente, né, a nossa peça, a gente vai prender a ferramenta no porta-ferramenta. E como eu já enfatizei também, a gente vai sempre observar o balanço da ferramenta, de forma que esse balanço ele não seja excessivo. Até é bom a gente manter a ponta da ferramenta mais próxima do porta-ferramenta, de forma que a gente minimize esse balanço, né, como está aqui, ó, nesse outro desenho. Manter a ponta da ferramenta mais próxima do porta-ferramenta,
a gente vai garantir um menor balanço, ou seja, a gente vai aplicar, né, a pressão aqui na ponta da ferramenta. Se esse comprimento B for pequeno, isso vai gerar um momento fletor menor, mais baixo. Então, a gente vai garantir que que a ferramenta não flexione tanto, né? Vai deixar o nosso sistema mais rígido. Isso é muito importante. Então, depois disso, a gente vai prender o porta-ferramenta de modo que ele tenha, né, o máximo de apoio sobre o carro superior. Então, nessa fase aqui, lembre-se, pessoal, coloquem a ponta da ferramenta na mesma altura do centro da peça. Lembrem-se disso. É importante que mais gente centrar adequadamente. E, para isso, sempre lembrem-se de fazer isso utilizando a contraponta lá do carro móvel. A ponta da ferramenta ela tem que estar na mesma altura da ponta do carro móvel, da contraponta lá. Então, né, essa ferramenta ela deve ser posicionada de tal forma que forme um ângulo com a peça, né? Como a gente pode ver aqui, ó, nessa última ilustração. E geralmente, pessoal, quando a gente está falando de faceamento, esses ângulos eles serão muito pequenos mesmo, aqui na ordem de 5 graus, por exemplo. Ó. E isso aqui é uma vista superior, pessoal. Tá? É uma vista superior da ferramenta. Como se a gente estivesse olhando de cima o equipamento. Bom. Então, né, pessoal, aí vocês podem movimentar, né, o carro principal de forma que ele fique bem, essa ferramenta ela fique bem próxima da peça, né? Aí a gente vai fazer isso da seguinte maneira, pessoal. Vocês estão com a ferramenta lá no centro da peça, né? Estou com a ferramenta aqui no centro. Vocês vão pegar e trazer o carro principal e o carro transversal de maneira que a ponta da ferramenta ela toque na extremidade mais sobressalente da peça. Digamos que isso aqui não seja plano, que a gente tem isso aqui angulado assim, ó, né? Vocês vão pegar e fazer que a ferramenta toque na parte que é mais sobressalente, a parte que está mais para fora dessa face. Isso aí, pessoal, vai ser o zero de vocês. A partir daí que vocês vão ajustar a penetração. Né? Então a gente pega, pessoal, quando a gente toca ali a nossa ferramenta na ponta da peça, a gente pode ligar o equipamento, claro, sempre observando a rotação mais adequada, né? E a gente faz a ferramenta tocar ali quando gira, e a gente vai fazer um risquinho também. E ali vai ser o nosso zero. A gente pega o anel graduado lá, zero o anel graduado, faz o risquinho, e aquilo ali vai ser a nossa superfície de referência, ou seja, o nosso zero. A partir desse ponto, pessoal, a gente vai lá, retorna com a nossa ferramenta para o centro. Geralmente é assim que se faz, retorna lá para o centro da peça. E é importante vocês observarem isso aqui. O faceamento, pessoal, ele tem que ser feito de 0,2 milímetros a 0,2 milímetros. Então, a penetração recomendada para o faceamento é essa, 0,2 milímetros. Aí vocês vão ligar o equipamento e vão deslocar a ferramenta até a periferia da peça, né? Ou seja, do centro para a borda. Beleza. Aí vocês vão remover material do centro até a região periférica, né? Com esses 0,2 milímetros de penetração. Se vocês não atingiram ainda a planicidade dessa face, vocês voltem com a ferramenta para o centro, coloquem mais 0,2 milímetros e repitam o processo, até vocês garantirem que essa superfície aqui ela ficou completamente plana. Esse processo ele pode ser feito com a ferramenta indo de fora para dentro, ou seja, da extremidade aqui da periferia para o centro? Pode, mas isso é recomendado, né, quando a gente tem diâmetros mais elevados, quando a gente tem uma peça que é curta e tem um diâmetro muito, muito alto, esse processo ele pode ser feito da extremidade
ou, digamos, da periferia da peça até o centro. Isso pode ser feito com a nossa ferramenta normal, né? Ou com a ferramenta inclinada, assim. No caso aqui é uma ferramenta especial, que se chama, ou com a ferramenta inclinada. Mas isso é recomendado, né, pessoal, só quando a gente tem uma peça que tem um diâmetro muito elevado. Para peça que não tem um diâmetro tão alto, tu faz aqui do centro até a periferia. Sempre com uma penetração de 0,2 milímetros. E assim vocês vão também aos pouquinhos, retirando o material bem devagar, até vocês garantir essa planicidade aqui. E lembrando, né, essa superfície ela é mais uma superfície de referência para nós. Por exemplo, para a gente colocar aqui a contraponta, vir aqui fazer um furinho, colocar a contraponta, garantir que essa superfície aqui esteja plana. Mas também, né, quando a gente vai utilizar aqui um eixo, por exemplo, a gente tem que ter essa superfície aqui plana, né? Não pode ser toda torta, né? Porque ele vai dentro do mancal, lá todo certinho, com rolamento, não tem muitos espaços lá dentro. Então é sempre importante a gente garantir essas dimensões finais aí o mais próximo das dimensões de projeto. Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre esse processo de faseamento aí? Deu para ter uma noção geral, em linhas gerais, entender como é que é o faseamento? Tranquilo, professor? Tranquilo? Lá na prática, depois vocês vão ter mais ou menos uma ideia. Vocês vão se lembrar, primeira coisa, ajustar a peça, ajustar a ferramenta. Comecem por aí, né? Depois vocês vão lá e repetem, façam os outros processos, as outras etapas lá, né? Fazem aquela marquinha, sensação a marquinha lá na extremidade, que está mais periférica, a que é mais sobressalente aqui, que vai ser o zero de vocês. E aí vocês vão removendo aqui a cada 0,2 milímetros. Com o próprio paquímetro, pessoal, aqui, ó, vocês estão vendo? Com o próprio paquímetro, vocês já conseguem ter uma ideia se essa superfície aqui ela está retinha. Ó. Vocês posicionem o paquímetro dessa forma aqui, ó, e aí se formar um ângulo aqui certinho de 90 graus, e essa superfície aqui, a da face, for paralela a essa superfície aqui do paquímetro, e essa outra superfície lateral for paralela à superfície da haste do paquímetro, isso vai significar que aqui tem um ângulo de 90 graus, né? E essas duas superfícies aqui são perpendiculares entre si, ou seja, que essa superfície aqui está plana. Deu para ter uma ideia? Respondam aí, se alguém tiver alguma dúvida. Fica um pouco abstrato, mas dá para a gente ter uma ideia boa aí. Só vou interromper o compartilhamento aqui. Essa é a chamada aqui para vocês, pessoal. Cristiano de Oliveira. Aqui. Edson Soares. Aqui. Elson Souza. Eu? Gabriel Brito. Eu falo. Gabriel Brito está aí? São Martim.
Gabriel San Martin tá aí, não? José Fernando da Rosa. João Férsula. Clay Duarte. Aqui. Lennon de Oliveira. Presente. Luiz Carlos Mesquita. Nicolas de Oliveira. Aqui. Rafael Bandeira. Robson Ferreira. Oxe. Ah, não é oxe, é presente. Rodrigo Bueno. Aqui. Silvério Alves. E o Wagner Gonçalves. Aqui, professor, presente. Aí, tá salvo.